Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje temos um resumão completo da rodada da Champions League 2025/26 e também notícia importante no futebol brasileiro. Teve goleada pesada do Real Madrid com o show de Mbappé, Atlético de Madrid brilhando, Chelsea vencendo com polêmica, PSG cheio de desfalques contra o Barça, derrota do Liverpool, vitórias da Inter, Atalanta, Bayern, Olympique e até surpresa do Real Oviedo. E no Brasil, o Atlético Mineiro confirmou uma notícia bem preocupante sobre Júnior Santos. Então já deixa o like e bora pro vídeo. Atlético Mineiro confirma a lesão de Júnior Santos. Começando pelo Brasil, o Atlético Mineiro confirmou que o atacante Júnior Santos sofreu uma lesão traumática no pubis com ruptura do tendão adutor da coxa direita. Ele se machucou no fim do jogo contra o Mirassol pelo Brasileirão e agora vai precisar de cirurgia. Detalhe, Júnior Santos foi a maior contratação do Galo na temporada, custando mais de 40 milhões de reais, mas infelizmente não conseguiu engrenar. Até aqui foram 28 jogos, apenas 2 gols e só 3 como titular. O torcedor esperava muito mais, e agora a ausência dele complica bastante o planejamento da equipe. É uma pena, porque era um jogador que tinha tudo para ser protagonista em 2025. E a Champions League foi agitada. Pela Champions, o Chelsea venceu o Benfica em Londres por 1-0, mas não foi nada fácil. O único gol saiu em lance infeliz. O colombiano Richard Rios, ex-Palmeiras, fez contra aos 18 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o brasileiro João Pedro entrou em campo e acabou expulso nos acréscimos por 2 cartões amarelos bobos. Situação desnecessária, que deixou o Benfica ainda mais pressionado. Outro detalhe curioso, o técnico José Mourinho, hoje no Benfica, enfrentou o Chelsea pela 15ª vez na carreira. E o histórico não ajuda. Agora são 8 derrotas, 3 empates e só 4 vitórias. É quase um fantasma enfrentar o clube onde ele foi ídolo e conquistou 8 títulos, incluindo 2 de Premier League. Que ironia do destino, né? Já o Bayern de Munique segue simplesmente imparável nesta temporada. Nesta terça-feira, 30, o time alemão não tomou conhecimento do Pafos e aplicou uma goleada por 5-1 no Chipre, em duelo válido pela segunda rodada da fase de Liga da Champions League. O jogo praticamente foi resolvido ainda no primeiro tempo. Harry Kane marcou 2 vezes, Rafael Guerreiro deixou dele e Nicolas Jackson também balançou as redes. O Pafos ainda conseguiu descontar com Orsic, mas já era tarde. Na etapa final, Olise fechou a conta e confirmou a vitória tranquila dos bávaros. Com o resultado, o Bayern chega a 6 pontos em 2 jogos e assume a liderança pelos critérios de desempate. E olha só, o time segue com 100% de aproveitamento na temporada, já que venceu todos os 9 jogos que disputou até aqui. Agora, tanto o Bayern quanto o Pafos só voltam a jogar pela Champions daqui a quase um mês. No Cazaquistão, o Real Madrid deu show, 5-0 no Kairat. E claro, o protagonista foi Kylian Mbappé, autor de um hat-trick. Com esses gols, ele chegou a 60 na Champions e já está no top 6 dos maiores artilheiros da história da competição. É simplesmente absurdo o que ele vem fazendo. Camavinga e Brahim Dias completaram o placar. Vini Júnior foi titular e até capitão da equipe, mas teve uma noite discreta, com gol perdido e participação em um lance desperdiçado por Kylian Mbappé. Rodrigo entrou no segundo tempo e foi muito bem. Deu assistência para o gol de Camavinga e criou a jogada do terceiro gol de Mbappé. Detalhe, o Real soma 6 pontos em 2 jogos, com saldo de 6, e desponta com o favorito no grupo. O Kairat, por outro lado, amarga a lanterna com 2 derrotas e saldo negativo de 8. Situação bem complicada. Quem também brilhou foi o Atlético de Madrid, que atropelou o Frankfurt por 5-1. Os gols foram marcados por Raspadori, Lenormand, Griezmann, Simeone e Julian Alvarez. O Frankfurt descontou com Burkhardt, após desvio de Llorente. O grande destaque foi o francês Griezmann, que fez o terceiro gol e se tornou o primeiro jogador da história do clube a chegar a 200 gols. Marca impressionante para um ídolo que já tem Supercopa da UEFA, Supercopa da Espanha e Liga Europa, e contrato até 2027. Foi uma atuação coletiva muito forte do time de Simeone.
Dá moral para a próxima rodada, onde encaram o Arsenal fora de casa. O Liverpool perdeu por 1-0 para o Galatasaray nesta terça-feira pela segunda rodada da Liga dos Campeões no Rams Park, em Istambul, na Turquia. O gol foi anotado por Osimhen, de pênalti. O goleiro Alisson precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo. Ele sentiu dores após fazer uma defesa e não aguentou ficar em campo. Nesta terça-feira, Carlo Ancelotti fará a convocação da seleção brasileira para 2 amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O arqueiro do Liverpool é presença constante nas listas do italiano. Falando em jogão, PSG e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, mas o time francês vai cheio de problemas. Estão fora Dembélé, Marquinhos, Désiré Doué e Kvaratskhelia. São 4 desfalques pesados, ainda mais porque Marquinhos é o capitão e Dembélé vem de temporada absurda, inclusive vencendo a Bola de Ouro. A boa notícia é que Vitinha, Fabian Ruiz e João Neves retornam. Mesmo assim, vai ser complicado segurar o Barça com tantos buracos na escalação. Promessa de jogo quente. E agora, um giro rápido pelos outros resultados da rodada. Atalanta 2-1 Clube Brugge. Vitória importante depois da goleada sofrida na estreia. Internacional 3-0 Slavia Praga. 2 gols de Lautaro Martinez e 1 de Dumfries. Inter passeou em Milão. Valência 1-2 Real Oviedo. Danjuma abriu o placar, mas Illicit e Rondon viraram para o Oviedo. Zebra na Espanha. Bodø/Glimt 2-2 Tottenham. Haug marcou 2 vezes para o time norueguês, mas Van de Ven e Pedro Porro salvaram o empate para os Spurs. Olympique de Marselha 4-0 Ajax. Show de Igor Paixão, que marcou 2 gols no primeiro tempo. Greenwood e Aubameyang completaram a goleada. Rodada quente demais, galera. Agora eu quero saber de vocês. Qual foi o maior destaque da rodada? O hat-trick de Mbappé? O 200 gols de Griezmann? Ou a derrota do Liverpool que já preocupa os torcedores? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!